inscreva-se, curta e compartilhe para apoiar o canal. Há muito tempo, nas profundezas da floresta amazônica, onde as árvores eram tão densas que a luz do sol mal conseguia penetrar, existia uma lenda que assombrava a mente dos moradores locais. Era a lenda do Capelobo, uma criatura que nasceu dos pesadelos mais obscuros das tribos indígenas da região norte do Brasil. O Capelobo era uma criatura terrível, um ser com aparência distorcida e grotesca. Tinha uma cabeça que lembrava de um porco, com olhos grandes e ferozes, dentes afiados e um nariz que se assemelhava a um focinho de um tamanduá. Seu corpo era coberto por uma pele escamosa e escura, como se fosse uma armadura natural. Suas patas dianteiras eram desproporcionalmente grandes e terminavam em garras afiadas, enquanto as patas traseiras lembravam as de um cavalo. A lenda do Capelobo dizia que ele vivia nas profundezas dos pântanos mais sombrios da Amazônia, surgindo durante a noite para aterrorizar os viajantes incautos. Dizia-se que seu rugido ecoava pela floresta como o grito de um demônio, e quem ouviu esse som arrepiante sabia que a morte estava próxima. Certo dia, um jovem aventureiro chamado Pedro decidiu desafiar a lenda do Capelobo. Ele ouvia histórias sobre essa criatura desde a infância e sempre acreditava que eram apenas contos para assustar as crianças. Determinado a provar que o Capelobo não passava de uma lenda, Pedro partiu em uma expedição rumo ao coração da floresta amazônica. À medida que Pedro se aprofundava na densa vegetação, a escuridão da floresta parecia se fechar ao seu redor. O ar estava impregnado com um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo som de seus passos e pelo murmúrio do rio próximo. Pedro começou a sentir um arrepio na espinha, mas estava determinado a continuar. A noite caiu rapidamente, e a lua cheia lançou uma luz pálida sobre a floresta. Foi então que Pedro ouviu um som estranho, um rugido gutural que o fez parar no lugar. Ele tentou convencer a si mesmo de que era apenas um animal comum, mas o medo começou a se apoderar dele. O rugido se aproximou, e Pedro descobriu que não estava sozinho na floresta. De repente, emergindo das sombras, surgiu o próprio Capelobo. Sua figura grotesca e assustadora estava diante dele, iluminada pela luz da lua. Pedro ficou paralisado de terror enquanto o Capelobo se aproximava lentamente, com seus olhos fixos nele. A criatura então emitiu outro rugido, um som aterrorizante que ecoou pela floresta, fazendo com que todos os pássaros voassem para longe, e o rio parecesse congelar de medo. O jovem aventureiro tentou fugir, mas o Capelobo foi rápido. Com um movimento rápido, a criatura o agarrou com suas garras afiadas e o arrastou para o pântano escuro. Pedro gritou de terror, mas seu grito foi abafado pelas águas lamacentas do pântano. Nunca mais se ouviu falar de Pedro, e a lenda do Capelobo permanece tão assustadora quanto sempre fora. Os moradores locais passaram a temer mais ainda aquela criatura, evitando a floresta escura e jurando que o Capelobo era mais do que apenas uma lenda. Diziam que ele era o guardião dos segredos sombrios da floresta amazônica, uma criatura que punia aqueles que ousavam desafiar o desconhecido. Assim, a lenda do Capelobo continua a assombrar os sonhos dos habitantes da Amazônia, lembrando a todos que a floresta esconde segredos que a mente humana não pode compreender, e que, às vezes, é melhor deixar as lendas permanecerem como lendas. Conto: O Rugido das Sombras, a lenda do Capelobo na Amazônia, de Albaneide Batista.